Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, como estamos felizes, porque o Senhor é o nosso Pai, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos abençoa, porque o Senhor nos protege e ampara. Fica conosco neste dia, envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Isso te pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras de Provérbios, capítulo 3, versículos 19 e 20, que diz assim: Com a sabedoria o Senhor Deus criou a terra, e com o seu conhecimento colocou o céu no seu próprio lugar. A sua sabedoria fez os rios nascerem, e fez as nuvens darem chuva à terra. Estimado irmão e irmã, você alguma vez já parou para apreciar a natureza e pensar em como ela funciona? Tudo na natureza funciona bem. As estações do ano, cada uma com a sua função específica. A primavera para o renascimento, o verão para o amadurecimento, o outono para a queda das folhas e frutos e para a colheita, e o inverno para o descanso. Repare no sol que ilumina e aquece o dia para que nós possamos trabalhar, e a lua que ilumina a noite para podermos descansar. Tudo funciona na natureza como um relógio, até que o ser humano coloque a mão e estrague tudo com o desmatamento, com o lixo, com a poluição, etc. Ao olhar o funcionamento da natureza, obrigatoriamente somos forçados a concluir que teve alguém que planejou e fez a natureza com essa perfeição. E esse alguém você sabe quem foi, não é? Deus. Salomão em Provérbios 3, 19 e 20 diz que foi Deus quem fez com sabedoria a natureza e tudo que existe. Se você ler com calma o relato da criação em Gênesis 1 e 2, vai ver como Deus do caos vai criando coisa por coisa em uma ordem lógica e sábia. E o ápice da criação foi o ser humano, dotado de uma alma, como diz Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. A pergunta que muita gente faz é: por que Deus criou todas as coisas? E o Salmo 156 responde: todo ser que respira louve o Senhor. Colossenses 1,16 completa: pois por meio dele, Jesus Cristo, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele, para ele, Deus criou todo o universo. Assim, Deus criou todas as coisas para que tudo que existe louve, honre e adore a Deus. E quem mais deveria fazer isso é o ser que Deus criou com mais carinho e atenção, o ser humano. Mas justamente o ser humano, dotado por Deus da capacidade de escolher o bem e o mal lá no Jardim do Éden, resolveu abandonar a Deus e querer ser igual a Deus. E o pecado entrou no mundo, e pelo pecado veio o sofrimento e a morte aqui e também na eternidade, como diz Romanos 5,12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Desde o início da criação, é o ser humano quem faz o mal e destrói tudo que Deus criou. Mas a grande mensagem da Bíblia é que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Cristo o ser humano é resgatado, perdoado e abençoado com uma nova vida. Antes o ser humano estava perdido e condenado. Agora, por causa do sofrimento e morte de Cristo na cruz, o ser humano foi achado, salvo e tornado filho de Deus. Infelizmente ainda não somos perfeitos
e ainda a natureza, junto com o ser humano, sofre por causa das consequências do pecado. Mas agora, como cristãos e filhos de Deus, voltamos ao fundamento da nossa existência para adorar, servir e honrar o nome de Jesus em nossas vidas, vivendo segundo a palavra de Deus, especialmente os 10 mandamentos. E voltamos também ao propósito original de estarmos no mundo, cuidarmos deste mundo. Estimado irmão e irmã, vivemos em um planeta maravilhosamente lindo. Precisamos cuidar dele, precisamos preservar a natureza. Se o ser humano continuar a destruir a natureza para ganhar dinheiro, talvez um dia tenha muito dinheiro, mas não tenha nem comida para comer, nem água para beber e nem ar para respirar. De que adianta tudo isso então? Que tal nós que somos cristãos fazermos realmente aquilo que a Bíblia nos diz para fazermos e que dá sentido à nossa vida? Primeiro, buscar e amar a Deus como a coisa mais importante que existe, porque Ele é a coisa mais importante que existe. Assim, fazemos lendo a Bíblia, orando, participando da igreja e vivendo como cristãos no mundo. Segundo, vamos ajudar as outras pessoas para que o amor de Deus chegue para elas e que elas também possam entender a razão de viver. Fazemos isso testemunhando a nossa fé para elas. Terceiro, vamos cuidar da natureza com ações bem simples. Separar o lixo orgânico do reciclável em nossas casas, não jogar plástico na natureza, plantar árvores e de repente tentar limpar os vários rios que estão poluídos por lixo em nossas cidades. Salomão está certíssimo quando diz que Deus fez a natureza com sabedoria e a fez linda. Vamos tirar tempo do nosso dia a dia tão corrido para apreciar as maravilhas que Deus fez na natureza. Louvemos a Deus porque Ele fez tudo lindo. Louvemos a Deus pela vida. Louvemos a Deus pelo ar que respiramos. Louvemos a Deus pela comida, pela água. Mas especialmente, louvemos a Deus pelo seu amor, que se mostrou de forma tão maravilhosa e concreta quando deu o seu único Filho para nos salvar e nos dar a vida eterna nos céus. Ao contemplarmos a sabedoria de Deus na criação e o amor de Deus por nós em Cristo, nós falamos como salmista no Salmo 103, 22. Louvem o Senhor todas as suas criaturas, em todo lugar onde Ele reina. Que todo o meu ser te louve, Senhor. Amém. Façamos oração. Nós te louvamos, Senhor, e agradecemos pelo teu amor que é tão imenso, a tua sabedoria é tão maravilhosa, a natureza que tu criaste é linda. Nós te louvamos por isso. Nós te louvamos por Jesus Cristo ser o nosso Senhor e Salvador, por nós já termos a salvação. Que nós possamos todos os dias nos alegrar com a certeza de que o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Que possamos também cuidar do nosso planeta para que ele não morra. Que nós possamos, juntos da igreja, levar essa tua palavra que salva a tantas pessoas que vivem uma vida sem sentido. Ó Deus, cuida de nós neste dia, abençoa-nos e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.